Sexto ano, matemática, professora Edilene, e neste vídeo nós vamos falar sobre os números racionais. Números racionais, nosso objetivo é identificar diferentes representações de um número racional. Para isso, nós vamos estudar as frações, números decimais e porcentagem. A representação de frações. A palavra fração vem do latim fractione e quer dizer dividir, rasgar. É importante nós vermos aqui, recordarmos que na parte superior da fração, nós temos o numerador e na parte inferior da fração nós temos o denominador. O denominador indica o número de partes iguais em que o inteiro, ou seja, o todo, foi dividido. O numerador indica quantas dessas partes foram consideradas, ou partes pintadas, que são as partes que nós vamos escolher, vamos pintar, vamos retirar. Nomeando as frações. As frações são nomeadas dependendo do seu denominador. Frações de denominador 2 são lidas como meios, de 3 terços e de 4 a 10 são lidos na sua forma ordinal, ou seja, 2 quintos, 2 quartos, 4 sextos, quando o denominador é 7, 5 sétimos, 7 oitavos, 8 nonos e, quando for denominador 10, 9 décimos. Nas frações com denominadores maiores que 10, adiciona-se a palavra avos ao nome do número cardinal do denominador. 1 sobre 11, ou seja, 1 onzeavos, 2 dozeavos, 9 quinzeavos, 10 25avos. Quando o denominador é 100, o nome será o numerador seguido da palavra centésimo. E quando o denominador for 1000, nós falamos milésimos. Nesse exemplo, 9 milésimos. Por quê? Porque o denominador é 1000. Pictogramas. As frações podem ser representadas por pictogramas, ou seja, figuras, destacando-se a parte a serem considerada desse inteiro, do todo. Então, neste exemplo aqui, nós temos um desenho de um círculo dividido ao meio e só uma parte pintada. Então, aqui representa 1 sobre 2, ou 1 meio. Aqui foi dividido em 5 partes, pintou 1 quinto. Foi dividido em 8 neste e pegou 1 oitavo. Aqui a fração foi dividida em 3, 1 terços. 1 sobre 6 significa que foi dividido em 6 e pintou 1. Foi dividido em 9 e pegou 1 nono. Aqui foi dividido em 4 e pegou 1 quarto. E assim sucessivamente. Desta forma, fica mais claro identificar que a quantidade de vezes em que o todo foi dividido é o denominador, a parte de baixo, e que a parte rachurada, ou seja, a parte pintada, é o numerador. Por exemplo, paguei 7 das 10 prestações de minha televisão. Então, podemos representar as parcelas do todo dividido em 12 partes, e como já pagou 7, então o que está pintado são as 7. Então, as prestações pagas, a fração que pode ser representada vai ser 7 sobre 12 ou 7 dozeavos. Frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que aparentemente são diferentes, mas possuem o mesmo valor. É um dos conceitos mais importantes da matemática, pois sua compreensão permite a continuidade do estudo de matemática em vários tópicos. Por exemplo, os retângulos a seguir representam um mesmo inteiro, mas foram divididos de formas diferentes. Aqui o inteiro foi dividido em 2 partes e pintou 1. Na segunda, o retângulo foi dividido em 4 partes e pintou-se 2 partes. No terceiro, o retângulo foi dividido em 6 partes
e pintou-se 3. Na última, o retângulo foi dividido em 18 partes e pintou-se 9. O que a gente pode observar? A medida, o tamanho desse retângulo, ele é o mesmo. Ele foi dividido em partes diferentes e foram pintados as mesmas partes. Correspondem às mesmas partes. O meio corresponde a 2/4, que corresponde a 3/6, que corresponde a 9/18. Então, o que diferencia aqui? Quando aumenta essa fração, significa que nós multiplicamos a primeira por 2, encontramos 2/4. Pegamos a primeira, multiplicamos por 3, encontramos 3/6. E, por último, aqui nós multiplicamos a primeira fração por 9 e encontramos 9/18. Duas ou mais frações são equivalentes quando representam o mesmo valor, apesar de aparentemente diferentes. No caso dessa fração representada aqui, pelo círculo foi dividida em 2 partes, aqui dividido em 4 e aqui dividido em 6. No entanto, a parte pintada corresponde à mesma quantidade. As frações equivalentes podem ser obtidas por amplificação, quando se multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nesse caso aqui, nós multiplicamos por 2, 1/3 por 2, obtemos 2/6. 2/6 por 2, obtemos 4/12. Multiplicamos 4/12 por 3, encontramos 12/36. E no caso de simplificação, ao invés de multiplicar, nós vamos dividir o numerador pelo mesmo número, tanto em cima quanto embaixo. 12 dividido por 2, 6. 30 dividido por 2, 15. Ainda dá para simplificar mais aqui. 6 dividido por 3, 15 dividido por 3, que dá 2/5. Uma fração é irredutível quando o seu numerador e o denominador não possuem um divisor diferente de 1 comum. Ou seja, o numerador e o denominador são primos entre si, e aí não tem como mais simplificar essa fração. Fração como representação de um número decimal. A fração pode ser vista também como representação de um número. Uma das representações da fração é o número decimal. O número 1/2 vem antes ou depois de 1. Para isso, para descobrirmos essa localização de 1/2, né, ou 1/2, vamos ter que fazer a divisão. Então, todas as vezes que nós tivermos uma fração, nós vamos fazer a divisão e para isso nós vamos utilizar o artifício de colocar o 0, quando o numerador for menor que o denominador. Então, 1/2 é o mesmo que 0,5. A fração como representação percentual. Como a porcentagem é um caso particular das frações, pode-se dizer que a porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. Ou seja, nós vamos encontrar uma fração que equivale à fração original, só que com denominador 100. 50/100 significa que é 50%, ou seja, 50, onde o denominador é 100. Neste outro caso aqui, 20/100 significa que foram divididos inteiro em 100 partes e se retirou ou pintou 20 dessas partes. A fração e a porcentagem são estudadas juntas, já que é possível converter frações de denominadores diferentes de 100 em porcentagem e vice-versa. Então, 1/2, para transformar em porcentagem, nós precisamos que o denominador se transforme em 100. Para isso, nós vamos utilizar a fração inversa. Que número eu multiplico 2 para chegar no 100? É o 50. E se eu multiplicar embaixo por 50, nós vamos multiplicar em cima por 50 também. 50 por 100, 50%. 30%.
30 sobre 100 é o mesmo que você simplificar 30 dividido por 30, 1. 100 dividido por 30, 3. Então, nós temos essa oportunidade de transformar a fração em porcentagem. Frações mistas são frações impróprias, frações que o numerador é maior ou igual ao denominador. As frações que podem ser representadas por uma parte inteira e outra fracionária. Então, neste exemplo aqui, nós temos 6 quintos, 6 é maior que 5, e ele pode ser representado por um desenho onde eu divido o todo em 5 partes, e outro também dividido em 5 partes, do mesmo tamanho, e que foi selecionado apenas um. Então, 6 quintos é o mesmo que 1 inteiro e 1 quinto. 10 quartos é o mesmo que 2 inteiros e 1 meio. 15 quartos é o mesmo que 3 inteiros e 3 quartos. Atividades. Represente cada fração a seguir na forma decimal. Em seguida, pinte as figuras de modo que represente o valor da fração. Então, quando nós queremos representar em forma de fração, nós temos, na parte decimal, primeiro nós vamos fazer a divisão de 3 por 10. Nesse caso aqui, o 3 é menor, nós vamos colocar 0, vírgula, para dar direito de colocar um 0. Então, vamos dividir, vamos multiplicar 3 vezes 10, 30, para 30 nada. Então, essa fração aqui, ela corresponde a 0,3. E a fração decimal é representada em pictogramas, né, que é um desenho. Como a gente tem 10 barrinhas, nós vamos pintar 3 das 10. Essa letra B, 13 sobre 100, então nós vamos fazer a divisão de 13 por 100. E como 13 é menor que 100, a gente coloca 0, que dá direito de colocar um 0 aqui. Agora vai ser 1 vezes 100, 100, para 130 sobra 30. Como já tem vírgula, é só colocar 0. Então, vai ficar 3 vezes 100, 300, para 300 nada. Então, 13 sobre 100 é o mesmo que 0,13. E na representação do desenho, nós pintamos 10 mais 3 quadradinho, para representar 13 sobre 100. Já aqui, nós temos 12 sobre 10. Significa que o numerador, ele é maior que o denominador. Então, o que vai acontecer? Se ele é maior, eu ainda não vou colocar vírgula aqui. Nós vamos observar que o 10 está muito perto do 1, então eu vou precisar de... O 10 está muito perto do 12, então eu vou precisar só de 1. 1 vezes 10, 10, para 12, faltam 2. Agora sim, agora eu vou colocar a vírgula. Antes de continuar, nós vamos observar que aqui o número 1 significa que é o inteiro, todinho. E para dar continuidade na conta, nós colocamos vírgula, já colocamos vírgula, é só colocar 0 aqui no 20, no 2 para dar 20. 2 vezes 10, 20, para 20 nada. Então, 12 sobre 10 é o mesmo que 1,2. Nesse aqui, nós temos um inteiro e que foi dividido em 10 partes, pintou-se todas as partes. Aqui nós temos também um inteiro dividido em 12 partes e que foram pintados 2. Neste caso, é o mesmo do anterior. Então, eu vou ter um inteiro e 2 décimos. Significa que, para transformar esse número misto em fração imprópria, a gente multiplica o 1 vezes o 10 mais o 2.
tudo isso dividido por 10, que dá 12 sobre 10, que é o mesmo da anterior. Então, 12 sobre 10 em número decimal é 1,2. Já para esse aqui, vamos fazer o mesmo procedimento. Nós vamos multiplicar 1 vezes 100 mais 12. Então, nesse caso aqui, nós temos 112 dividido por 100. Para representar esse número em número decimal, a gente faz a divisão de 112 dividido por 100. Como o 112 está muito perto, é só um que nós vamos utilizar. 1 vezes 100, 100, para 112 sobrou 12. Como eu coloquei a vírgula, nós vamos colocar aqui 120. Antes de continuar, esse 1 representa aqui o todo, que a gente já pintou. Dando continuidade, vai ser 1 vezes 100, 100, sobra 20. Já tem vírgula, é só colocar zero aqui. E 2 vezes 100, 200. Para 200, nada. Então, o 112 sobre 100 é o mesmo que 1,2. Exercício 2. Represente cada número decimal a seguir na forma de fração. Para escrevermos em forma de fração, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos escrever o número sem a vírgula e sem os zeros que estão à esquerda. Vamos escrever ele normal. 5, 1. Como tem duas casas após a vírgula, nós vamos colocar 2 zeros. Nesse de baixo, 0,20 é o mesmo que 20 sobre 100. 0,25, esquece a vírgula e o zero, colocamos só o número principal, 25, o 1, como também são duas casas após a vírgula, nós vamos colocar 2 zeros. Este aqui, vamos escrever o 75, 1, também tem duas casas após a vírgula, 2 zeros. Esse, 1,25, então a gente vai escrever 125 sobre, já tem duas casas após a vírgula, também será 100. Questão 3. Após a leitura dos quadrinhos do texto a seguir, resolva o que é proposto. Você sabia que em 2017, 85% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos eram usuário de internet, o que corresponde a 24,7 milhões de usuários. No Brasil, de acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil, para acessarem a rede, 93% dessas crianças e adolescentes utilizaram o telefone celular, sendo que o uso exclusivo deste dispositivo para acessar a internet chegou a 44%. Após a leitura da questão, nós observamos que lá no texto 1, foi observado a 85%, a porcentagem 85, 93, 44. Já que no infográfico nós temos a porcentagem de 70% e 20%. Agora, nós vamos escrever essas porcentagens em forma de fração centesimal. Nesse caso, a primeira fração é 85%, então é 85 sobre 100. Segunda, 93 sobre 100. 44%, 44 sobre 100. E 70%, 70 sobre 100. E 20%, 20 sobre 100. Ajude a professora Thais a completar a sentença a seguir.
Aqui nós temos a fração centesimal e a porcentagem. 25% corresponde a 1/4. Para nós transformarmos essa fração em uma fração com denominador 100, nós temos que multiplicar aqui por 25. Se a gente multiplica embaixo por 25, nós temos que multiplicar em cima também. Então, 25 sobre 100. Já aqui nós temos já está em fração irredutível, fração centesimal. Para transformar em porcentagem é só escrever 20 com o símbolo de porcentagem, 20%. E nesse aqui, 12,5 corresponde a 1/8. Para que fosse transformado aqui o denominador 100, nós temos que multiplicar aqui em cima 8 vezes. Se fosse por 4, teríamos que multiplicar por 25. A metade de 25 é 12,5. Então, 12,5, então nós temos que multiplicar aqui, ó, por 12,5 para achar 100 e 12,5. Essa fração, a gente não pode escrever 12,5, não pode ser um número decimal em cima de a fração não pode ser representada por vírgula em cima dela. Então, nós vamos escrever 125 sobre 1000. Ligue corretamente os números decimais à sua respectiva representação percentual. 0,4 é o mesmo que 4%, 0,15 é o mesmo que 15%, 0,62 é o mesmo que 62%, 0,97 é o mesmo que 97% e 1,40 é 140%. Questão 6. Complete a tabela a seguir. Aqui nós vamos utilizar o valor que nós temos na linha, que neste caso aqui é o valor centesimal. Vamos para a porcentagem, todo denominador 100, eu posso escrever ele em forma de porcentagem. Então, neste caso aqui vai ser 25%. Em decimal, é apenas escrever o número que está no numerador, acompanhado da vírgula. E como que nós temos duas casas após a vírgula, então aqui nós temos 100, então será duas casas após a vírgula. Para transformar essa fração que já está em centésimo, nós vamos dividir em cima por 25 e embaixo por 25, que será 1/4, né? 25 dividido por 25, 1, 100 dividido por 25, 4. 50% é o mesmo que 0,50, que é o mesmo que 50 sobre 100. E que, para chegar na fração mais simples possível, dividimos em cima por 50 e embaixo por 50 também. 50 dividido por 51, 100 dividido por 52. Agora, nós temos uma fração irredutível para ser transformada em uma fração centesimal. Tem que transformar em 100 o 4. Então, para isso, nós vamos multiplicar o 25, porque 100 dividido por 4 é 25. Se a gente multiplicar embaixo por 25 para achar a fração centesimal, tem que multiplicar em cima também. Então, 3 vezes 25, 75. Em forma de porcentagem, será 75%. E em forma de número decimal, será 0,75. Já o 0,60 é o mesmo que 60%. E em fração centesimal é 60 sobre 100. E aqui nós vamos dividir em cima e embaixo por 20 para que cheguemos à fração irredutível.
60 por 20 dá 3. E 100 por 20, 5. Aqui, 70 sobre 100, nós podemos dividir em cima por 10, embaixo por 10. 70 por 10, 7. E 7 por 10, 100 por 10, vai dar 10. Aqui nós podemos escrever 70%. E neste aqui, 0,7. 0,70. Questão 7. Observe o exemplo a seguir. Aqui nós temos 4/8 e as frações equivalentes a 4/8 anterior a ele, para a gente descobrir, nós dividimos, neste caso, 4/8 foi dividido por 2 em cima e embaixo, 2 quartos. 4/8 foi dividido por 4, em cima e embaixo encontrou 1 sobre 2. E para ir para frente, foi multiplicado de 4/8 para ir para 8/16, multiplicou por 2. E 4/8 para chegar em 16 sobre 32 foi multiplicado por 4. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Para crescer, para a fração ficar maior, a gente multiplica. Nesse caso aqui, nós podemos multiplicar por 2. 1 por 2, 2. 2 vezes 6, 12. Por 3, 1 vezes 3, 3. 6 por 3, 18. 1 vezes 4, 4. 6 vezes 4, 24. E aqui, 1 vezes 5, 5. 6 vezes 5, 30. Na letra B, para que seja menor, nós vamos dividir 18 por 3, que vai dar 6. 27 por 3, 9. E aqui, 6, podemos dividir aqui por 3 de novo. 6 por 3, 2. 9 por 3, 3. E o 18 para ir para frente, nós vamos multiplicar aqui. 18 por 2 dá 36. 27 por 2, 54. 18 vezes 3, 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 54. E 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 2, 6 e 2, 81. Na letra C, para simplificar, para tornar o 6 sobre 8 menor, né, com números menores, nós vamos dividir aqui por 3, 6 por 3, 6 por 2, 3, 8 por 2, 4. 6. Se a gente pegar como fração principal aqui, nós vamos pegar a fração 3 quartos. Para ir para frente, a gente pode multiplicar. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. E nessa aqui, nós podemos observar o seguinte, que a fração irredutível que deu origem a 45 sobre 25 é 9/5. É só nós dividirmos aqui por 5. 45 por 5, 9. 25 por 5, 5. Então, indo para frente, nós temos aqui 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Questão 8. No painel do carro, o marcador de combustível abaixo registra a quantidade de combustível disponível no tanque. A porcentagem que corresponde à parte do tanque que se encontra ocupada com combustível é... Se a gente observar aqui, o painel do combustível ele é dividido em 4 partes. E nós estamos exatamente na metade. Então,
a metade, ou seja, 1 sobre 2, significa que nós temos 1 sobre 2, que é o mesmo que nós fizéssemos transformar esse 1 sobre 2 em porcentagem. Eu preciso do denominador 100, então eu tenho que multiplicar aqui por 50. Então, em cima também por 50. Então, 1 sobre 2, ou meio, significa 50 sobre 100, que é o mesmo que 50%. Neste caso, é letra B.